A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre as lições da revista da Escola Bíblica Dominical. A editora CPAD é a editora que nós utilizamos aqui, lições para adultos. Estamos estudando aí o segundo trimestre deste ano de 2024. Na verdade, estamos caminhando para as últimas lições desse segundo trimestre, né? Estamos estudando uma série de lições falando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esse é o assunto geral que nós estamos estudando nesse trimestre. Estamos tendo a oportunidade de aprender muitos temas que estão relacionados à vida prática, ao dia a dia do cristão. Portanto, você que está me acompanhando inicialmente aí, se você gostar do vídeo, por gentileza, compartilhe aí o nosso vídeo com seus irmãos, com seus amigos. E, por gentileza, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva para que possa fortalecer também o nosso canal. A lição que nós vamos estudar, já falei aqui que é a lição de número 10, que estará sendo estudada nesse dia 9 de junho de 2024, que também é considerado o Dia do Pastor. Todas as Assembleias de Deus, todas as Assembleias de Deus no Brasil, lembra do segundo domingo de junho como sendo o Dia do Pastor. Não necessariamente o dia 9 de junho, mas o segundo domingo. Como o segundo domingo neste ano, o segundo domingo de junho, cai no dia 9, nesse dia 9 estaremos lembrando aí a respeito dessa figura tão importante no ministério, né? Esta figura, esse título que foi dado por Deus, né? Foi dado pelo Senhor Jesus para que homens cuidassem do seu rebanho. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, que foi Jesus que deu uns para apóstolos, outros para profetas, enfim, e outros para pastores também, para pastorear. Então, o pastor é uma bênção de Deus para a igreja. Bom, mas nós não estamos aqui para falar sobre isso. Nós vamos nos ater aqui ao tema desta lição, que trata sobre desenvolvendo uma consciência de santidade. Este é o título desta lição que estará sendo estudada nesse dia 9 de junho. Desenvolvendo uma consciência de santidade. É uma boa oportunidade que nós teremos nesta lição para a gente falar sobre o que é santidade à luz da Bíblia, né, para que a gente possa compreender melhor o que é a santidade e como nós podemos tomar posse desta bênção chamada santidade para as nossas vidas. De que forma que nós alcançamos a santidade? Qual é a importância da santidade dentro do processo de salvação? Então, nós vamos aprender sobre isso. Será uma lição oportuna para que nós possamos esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm relacionadas à santidade e santificação e ajudar também a muitos a compreender o real sentido do que é realmente santidade ou santificação. Há muitos crentes que confundem santificação. Há muitos crentes que não compreendem de fato o que é santidade. A lição traz como título Desenvolvendo uma consciência de santidade. Quando a gente fala de consciência, estamos falando de quê? De juízo de valor. Estamos falando de percepção, capacidade de perceber, de entender alguma coisa. Neste caso aqui, estamos falando da capacidade que o crente deve ter de perceber, de compreender e aplicar na sua vida a santidade. Correto? Nós precisamos entender o que é a santidade e precisamos compreender como vamos viver em santidade, né? E no processo de santificação. Eu trouxe aqui algumas informações
que são acréscimos para o estudo desta lição, que eu acredito vai ser de grande valia para vocês, para melhor compreender esta lição. Eu gostaria de começar aqui falando que a salvação que o Senhor nos concede, ela traz consigo 4 bênçãos, 4 elementos, 4 dádivas, que são fundamentais, elas funcionam como pilares desse processo de salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus. 4 bênçãos. Primeira, justificação. A salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus, ela traz para nós esta bênção chamada justificação. Como é que nós podemos resumir a justificação? Justificação é o estado do crente justo diante de Deus. Uma pessoa justificada diante de Deus é aquela que recebeu a justiça de Cristo na sua vida e os seus pecados foram transferidos para Cristo. O processo de justificação que nós alcançamos em Cristo Jesus é a declaração de que nós somos inocentados, perdoados dos nossos pecados, com base na justiça de Cristo que está sobre nós. E isso foi possível através da morte de Jesus na cruz. Uma outra bênção que vem a nós através da salvação é a bênção da regeneração. Junto com a justificação, nós somos regenerados. E o que é a regeneração? Na prática, a regeneração nos dá poder para resistir ao pecado, para não continuar pecando. Porque o processo de regeneração significa que a nossa vida foi refeita. Nós recebemos uma nova vida. Temos agora a oportunidade de viver uma nova vida. É uma nova chance para nós vivermos. Regeneração significa você ser gerado de novo. Junto com a justificação, recebemos a regeneração. A terceira bênção que advém da salvação, a adoção. Como é que nós definimos a adoção? A adoção torna o crente um filho de Deus. A adoção é o processo experimentado por aqueles que aceitaram a salvação em Cristo Jesus, onde ele agora passa a ser identificado como filho de Deus. No processo de adoção, ele deixa de ser filho das trevas, perdido, e passa a ser agora uma nova criatura, filho de Deus. E a quarta bênção que vem através da salvação é a santificação, ou a santidade de Cristo em nós. A santificação, ela flutua, ela passeia pela justificação, pela regeneração, pelo processo de adoção, e ela tem um papel importantíssimo dentro desse processo salvífico vivenciado por todos nós. A santificação é um desenvolvimento progressivo, e nós vamos explicar isso para vocês, como se dá esse processo, tá bom? Bom, eu gostaria de falar também aqui para vocês, acrescentando nesta aula, conceitos sobre santidade. Afinal de contas, estamos falando de consciência da santidade. Alguns conceitos importantes que nós temos a respeito da santidade, que são, evidentemente, extraídos dentro da Bíblia. Primeiro conceito importante aqui que eu quero transmitir para vocês, que eu quero passar para vocês. Entenda uma coisa, irmãos. Santidade não se resume à aparência. Nós temos muitas pessoas confundindo as coisas, entendendo que a santidade, ela se resume à aparência de crente. E aí a gente acaba muitas vezes classificando como santidade o exterior, a nossa vestimenta, né? A nossa forma de pentear um cabelo, a nossa forma da gente se comportar em relação a costumes. E aí a gente acaba definindo santidade exatamente por aquilo que se vê. E aí a gente precisa entender que santidade tem a ver com estereótipo? Também tem.
Mas não pode ser resumido somente a isso. Pelo contrário, aquilo que está no nosso exterior deve ser reflexo daquilo que está dentro do nosso interior, dentro de nós, no nosso interior. Então, veja bem, santidade não pode ser resumida à nossa aparência. Até porque tem muita gente aí que tem aparência de crente na sua maneira de se vestir, mas o coração é um coração imundo, é um coração contaminado, é um coração tomado por raiva, por ódio, por inveja, por ressentimentos, por malícia. Né? Do que adianta eu estar tão bonito de terno e gravata, mas eu ter um coração que está cheio de maldade, cheio de pecaminosidade, malignidade. Eu sou falso para com o meu irmão, eu minto, eu engano o meu irmão, engano a minha família, eu ajo de forma covarde, ajo muitas vezes de forma maliciosa, eu crio na igreja panelinhas e grupos, muitas vezes para, de alguma forma, atingir a liderança da igreja. Ou seja, como é que funciona isso? Que santidade é essa? Então você olha assim, aparentemente está lá, camisa mal comprida, terno e gravata, aparentemente é um crente, mas o seu coração está tomado pelo pecado, pela maldade, está tomado pelas coisas negativas. Né? E Jesus chegou a dizer sobre isso, né? Ele fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, né? Então, o que está dentro do coração muitas vezes é colocado para fora. É isso que contamina o homem. Né? Então, a gente precisa ficar muito atento, ter muito cuidado para não confundir o que significa santidade. Santidade é algo que brota de dentro para fora e não de fora para dentro. A santidade ela vem de dentro para fora. A santidade brota no nosso interior e reflete o nosso exterior. É evidente, é claro que o que eu visto tem muito a ver com a minha personalidade. Aquilo que eu visto, os meus hábitos, as minhas falas, as minhas atitudes, tem muito a ver com o que está no meu coração. Isso é claro, isso é evidente. Né? O que eu visto é reflexo daquilo que eu penso e eu sinto. Isso não é indiscutível. Agora, é preciso entender que isso não pode, a minha aparência não pode definir se eu sou santo ou não. O que vai definir a minha santidade é o que eu tenho no meu coração. E o que eu tenho no meu coração deve refletir no meu exterior. E não exatamente o contrário. Tá certo? Então, santidade não é aparência. Santidade vai muito além disso. Isso é um conceito interessante que eu quero trazer para vocês aqui. Um outro ponto importante relacionado à santidade. Santidade é resultado da salvação e não meio da salvação. Isso é um ponto muito sério. Santidade é resultado da salvação. Eu alcanço a salvação, eu automaticamente alcanço santidade. E eu vou explicar para vocês aqui mais à frente o aspecto divino e o aspecto humano a respeito da salvação. Da santidade, perdão. A respeito da santidade. Quando eu aceito a Jesus, naquele momento que eu aceito Jesus, a santidade divina me alcança. Eu sou santo a partir do momento que eu aceito Jesus. Mas isso sobre o ponto de vista divino. Agora, dentro do processo humano, eu tenho agora uma jornada onde eu vou me aperfeiçoar dentro desse processo chamado santidade. Então, a santidade não é um meio para eu ser salvo. A santidade é resultado da minha salvação. Isso significa que eu não me santifico para ser salvo. Eu me santifico por ser salvo. Porque a minha salvação não está baseada nas minhas obras. A minha salvação está baseada na graça de Deus, né, que me alcançou através da fé em Cristo Jesus.
E essa fé salvífica que agora eu tenho no meu coração, essa convicção de salvação, vai me levar a viver uma vida de santidade. Então, a santidade, ela é um sintoma, um reflexo, o resultado da salvação que eu já alcancei em Cristo Jesus. Então, a santidade, ela não é meio para a salvação. Ela é resultado da minha salvação alcançada em Cristo Jesus. Nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso à frente. Outro ponto importante relacionado à salvação, sobre a santificação. Santificação é separação do mundo. Mas não é só separação. Santificar não é só você se separar do mundo. É você se separar do mundo, mas se separar para quê? Com qual motivação? Qual é a causa dessa santificação? Eu devo me santificar para ser consagrado a Deus. Santificar significa você se separar. Santificação é separação. E consagração é dedicação, é devoção, é entrega total, integral. Então a gente precisa compreender essa questão também relacionada à santificação. Existem pessoas que se separam do mundo e nem por isso são consagradas a Deus. Existem religiões que têm um padrão de exigências que separa as pessoas da bebida, do cigarro, separa as pessoas da prostituição, separa as pessoas de uma série de práticas pecaminosas, e nem por isso essas religiões concedem o caminho da salvação a essas pessoas. Porque apesar dessas pessoas, através das regras que são impostas a eles, apesar de eles se separarem de uma série de práticas pecaminosas, mas elas não estão consagradas, vivendo uma vida dedicadas a Cristo. Porque só Cristo salva, só Cristo é o caminho, só Ele pode dar salvação. Então não adianta nada eu ir para um determinado lugar e viver como eremita, separado de todas as práticas do mundo, se eu não faço isso, dedicando a minha vida, dedicando meu espírito, alma e corpo, consagrando ao Senhor Jesus. Então é preciso entender que santificação não é só separação. Santificação é separação, mas uma separação que tem uma causa, que tem uma razão de ser, uma separação que tenha sentido. Estamos nos separando das coisas do mundo, nos separando do pecado, nos separando das práticas pecaminosas para servir a Cristo, para se consagrar a Cristo, para ter comunhão com Cristo, para vivenciar uma vida de comunhão íntima com o Senhor. Deu para compreender, gente? Isso é muito importante que a gente compreenda. Porque quando a gente fala de santificação, a gente só pensa muitas vezes na questão da separação. Mas separado para quê? Separado por que causa, né? Com qual motivação? Nós nos separamos do mundo para se dedicar, para se consagrar, para estreitar a nossa comunhão com o nosso Deus. Isso é você viver uma vida verdadeiramente santificada, tá certo? Isso é você viver uma vida de santidade. Bom, um outro ponto que eu quero trazer aqui sobre santidade ou santificação. Santificação é o aperfeiçoamento e amadurecimento do crente na jornada, tá certo? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, trata sobre esse assunto, vocês podem ler lá depois. Diz lá que nós vamos nos aperfeiçoando de glória em glória, nós vamos nos aperfeiçoando para alcançar a perfeição, tá certo? Mais à frente aqui, santificação não é um processo de alguém se tornar santo, mas de aperfeiçoar a santidade, aperfeiçoar uma vida como santo. Então, uma pessoa que está buscando a santificação, ela está aperfeiçoando o que já começou na vida dela, o que Jesus já fez na vida dela, que é torná-la santa,
tornar uma pessoa santificada. Então, nós vamos aperfeiçoando esse processo através da separação do mundo e uma vida cada vez mais estreitada em comunhão com o Senhor. Outro ponto importante aqui, falando sobre santificação e santidade. Santidade é de dentro para fora, já falei sobre isso. Vocês observem que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o que a Bíblia nos diz lá? Eu até vou ler essa referência aqui, porque essa referência aqui é muito importante dentro do que nós estamos falando aqui, quando nós dizemos que a santificação ela é de dentro para fora. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 fala assim: e o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. Aí diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo. Eu quero que vocês prestem atenção que o texto coloca nesta ordem: espírito, alma e corpo. Não coloca alma, corpo e espírito. Porque se colocasse alma, corpo e espírito, estamos falando de um processo de santificação de fora para dentro. Mas o texto traz de dentro para fora: espírito, alma e corpo. É de dentro para fora. A santificação, ela deve obedecer essa ordem. Então, nós temos um processo de transformação, de regeneração, de mudança interior, e essa mudança interior nos traz essa condição de santo que vai refletindo do espírito, que é a parte mais interior do homem, para a alma, onde estão as emoções, as vontades, os desejos do ser humano, e vai santificando até chegar no corpo. Tá certo? Então, um ponto importante aqui, uma referência interessante quando a gente fala sobre santidade de dentro para fora. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Outra coisa importante falando sobre esse assunto aqui: santidade é um atributo divino. Ninguém vai ser santo como Deus é, perfeito como Deus é. Mas a santidade de Deus nos serve como referência para que nós possamos buscar o aperfeiçoamento diário. A santidade de Deus deve nos servir como um parâmetro para que nós possamos nos santificar a cada dia, nos aperfeiçoar a cada dia. Outro ponto aqui falando sobre santidade, sobre o aspecto divino. A santidade é instantânea, sobre o aspecto divino é instantâneo, é aquilo que já expliquei: quando você aceita Jesus, você é santo. Aceitando Jesus, você é santo sob o ponto de vista divino. Sob o ponto de vista divino, você já tem santidade. Agora, sob o ponto de vista humano, a santidade ela é progressiva e você vai aperfeiçoando a cada dia mais. Tá certo? Eu tenho algumas referências bíblicas aqui que eu gostaria de passar para vocês, para que vocês possam ler depois. Versículos importantes que falam sobre santidade, que vai ajudar vocês nessa lição. Levítico capítulo 11, versículo 45. Lá o texto diz, o próprio Deus falando para o povo de Israel: sede santos, porque eu sou santos. A santidade de Deus é a referência para nós. Lucas capítulo 1, versículo 17, fala que nós devemos servir em santidade ao Senhor todos os dias. Lucas capítulo 1, versículo 17. Depois é bom vocês lerem esse texto. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, também fala sobre santidade e diz que devemos aperfeiçoar a nossa santificação. Ou seja, eu preciso todos os dias melhorar um pouquinho, me aperfeiçoar um pouquinho no que diz respeito à santificação. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos purificar para se manter santos. Então nós devemos nos purificar todos os dias, buscamos a purificação, aperfeiçoamento da nossa santidade vem através da purificação, buscamos a purificação para nos manter santos. Hebreus capítulo 13, versículo 12, diz que Jesus nos santificou pelo seu sangue. Então, a nossa santificação tem a ver com
o processo de purificação que nós alcançamos através do sangue do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nos purificando do pecado, nos tornamos limpos, santos diante de Deus. E temos também 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que nos mostra a necessidade de nós vivermos santificados para obedecer. A obediência a Deus passa pelo processo de santificação. Quando nós nos colocamos à disposição para obedecer a Cristo, obedecer a sua palavra, automaticamente nós estamos aperfeiçoando a nossa santificação. Tá certo? Bom, mais um ponto aqui que eu quero comentar com vocês sobre santificação. Consciência da santidade, para ser mais específico. Consciência da santidade é entender que servimos um Deus santo que exige de nós que sejamos santos, mas que nos deu toda a condição para seguirmos em santidade. O que acontece conosco? Nós conseguimos nos santificar a cada dia não pela nossa capacidade, não pela nossa força. Nós conseguimos nos santificar a cada dia à medida que nós nos alimentamos pela palavra, buscamos a Deus em oração, né? E nós vamos nos fortalecendo no nosso espírito, e isso também só foi possível quando nós alcançamos a bênção da salvação. Lembra que eu falei aqui que a salvação traz justificação, regeneração, adoção e a santificação. Então, quando nós aceitamos a Jesus, algo sobrenatural aconteceu conosco. Jesus nos justificou, nos regenerou, e nos regenerando, nós passamos agora a estar libertos da força, do poder do pecado. Nós passamos agora a ser filhos de Deus, então temos o caminho aberto para se aproximar de Deus, através da oração, através da palavra, através da nossa vida de comunhão, e evidentemente que quanto mais buscamos a Deus, mais fortes espiritualmente nós ficamos, e mais graça nós alcançamos para se santificar e para dizer não ao pecado. Porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos isso. Nós só conseguimos nos aperfeiçoar numa vida de santidade quando nós temos essa vida de salvo, essa condição de salvo, quando nós alcançamos a salvação. Porque quando nós alcançamos a salvação, nós alcançamos o poder para se libertar da força do pecado, da escravidão do pecado, alcançamos graça de Deus para dizer não ao pecado, e aí nos aperfeiçoamos em nossa comunhão com o Senhor. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro nessa exposição aí, tá bom, irmãos? Bom, o nosso texto áureo está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. O que o texto nos diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Neste versículo aqui, a santificação, ela é uma manifestação clara de que nós estamos no caminho certo. A santificação aqui, ela é uma exposição, é uma demonstração, é uma manifestação e uma indicação de que nós estamos servindo ao Senhor e estamos vivendo realmente a salvação. Não viver a santificação significa que nós não estamos focados na salvação. Não estamos vivendo a salvação. Porque a salvação, ela traz como um dos elementos, né, uma das bênçãos, a santidade, a santificação. Não se importar com santificação significa não viver a salvação em Cristo Jesus. Deu para vocês compreenderem? A verdade prática diz: na jornada para o céu devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Ou seja, viver em santidade é um sintoma, um resultado de que nós estamos realmente vivendo a salvação em Cristo Jesus.
Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 21, e diz assim o texto: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O que nós aprendemos até aqui? Versículo 16. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Significa que uma pessoa que realmente aceitou Jesus como Salvador e vive a salvação, ele vai buscar viver uma vida identificada com o Senhor. Ele vai buscar viver uma vida onde o seu caráter seja moldado pela palavra de Deus. Porque, irmãos, lembra do processo da salvação que eu falei sobre a adoção aqui? Você é regenerado e, ao ser regenerado, você passa a ser um filho adotado de Deus. O filho de Deus, ele tem que se parecer com Deus. O filho de Deus, ele tem que ter características de Deus. A sua personalidade, a sua conduta, a sua maneira de viver, o seu caráter, tem que ser um caráter com semelhanças do Senhor, do Pai Celestial. Então, alguém que se diz ser cristão, mas não vive em santidade, ele, através de seus gestos, das suas atitudes, está negando. Ainda que ele diga ser cristão, ainda que ele diga ser servo de Deus, as suas atitudes negam esse fato. Porque o verdadeiro servo de Deus é aquele que busca se parecer com Cristo na sua maneira de viver, na sua maneira de ser. O que significa ser um cristão? Cristão é um seguidor de Cristo. Cristão é alguém que se parece com Cristo. Alguém diz que ser cristão significa ser um pequeno Cristo, no sentido de que ser cristão significa você ter traços que lembre Cristo. Então, alguém que se propõe a dizer ser filho de Deus precisa ter características de Deus. E a vida de santidade é uma vida que nos apresenta um caráter modelado pela vontade, pela palavra de Deus. Alguém que diz ser filho de Deus precisa ter características de Deus. E uma vida de santidade é que vai demonstrar isso. Tá certo? Por isso que aqui, até o versículo 16, nós temos o apóstolo Pedro falando sobre santidade aqui. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Está escrito. O Senhor exige que aqueles que são filhos dele tenha características, tenha como um dos seus atributos na vida a santidade. Versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Pedro está falando aqui do processo de salvação que nós alcançamos através de Cristo Jesus. E esta salvação que alcançamos em Cristo Jesus traz como um dos seus atributos a santidade, a santificação, que deve ser vivenciada por cada um de nós. E essa vida de santidade que nós buscamos ter agora nos faz se parecer, nos faz ser semelhantes a Deus. O filho sempre vai ter algum traço dos seus pais. O filho sempre vai ter traços. Pode ser
na semelhança física, pode ser na sua maneira de agir, no caráter, na sua índole, mas os filhos sempre vão ter algum traço que o ligue aos seus pais, que faça ligação com os seus pais. Portanto, é inadmissível que alguém diga ser filho de Deus, mas não tenha as características de Deus na sua vida. Tá certo? É inadmissível que isso aconteça. A santidade é um atributo divino que precisa também ser visto na vida do ser humano, claro, guardado as suas devidas proporções, né? Mas o atributo da santidade deve ser visto na vida de um crente, de alguém que diz ser filho de Deus. Bom, o comentarista colocou aqui 3 objetivos para a nossa lição, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, né? No primeiro objetivo, ele fala sobre apresentar a perspectiva da santificação. Segundo, descrever a abrangência dos estágios da santificação. Terceiro, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza, né? Então, ele coloca aqui esses 3 objetivos aqui para a aula de hoje. Também, no nosso comentário, nós temos aqui a lição dividida em 3 partes. Na primeira parte, aqui no primeiro tópico, ele fala sobre a perspectiva bíblica da santificação. Aí ele coloca aqui o sentido etimológico da palavra santificação, ele traz aqui no sentido original, né? Primeiro subtópico, ele fala aqui sobre santificação no Antigo Testamento. A palavra hebraica que define santificação é kodesh, santidade, é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Vocês vejam que a palavra kadash aqui, ou kadosh, né, fala de santificação, tanto no sentido de ser separado, como eu falei aqui antes, como também ser consagrado, que eu classifiquei aqui como palavras que têm sentido diferentes, né? E se complementam, né? Se complementa. A santidade é a complementação de separação com consagração. Bom, ele fala mais aqui que nesse sentido, a palavra kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade. Agora, no segundo subtópico, ele fala sobre a palavra santidade no Novo Testamento. Então, ele diz aqui, o verbo grego hagiadizo, vocês me perdoem aí, que deu câmera na língua, hagiadizo, quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro. Já estamos falando aqui do sentido da palavra no Novo Testamento, tá bom? No terceiro subtópico, nós temos aqui a santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã, rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem o compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Bom, no segundo tópico da lição, nós temos aqui a santificação em seus estágios. Aí o comentarista traz aqui uma explicação interessante. Ele fala aqui sobre a realidade da santificação no primeiro subtópico. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado, um processo pelo qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo, ele coloca aqui. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios. Santificação inicial,
que no caso é posicional, santificação progressiva e glorificação. Aí no segundo subtópico ele fala sobre 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo o crente é declarado justo diante de Deus. Já expliquei isso aqui para vocês. Completamente regenerado, declarado sem pecados. Trata-se da santificação inicial ou posicional. Quem dá aqui é o Senhor. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação. Neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Esse estágio leva ao último, o da glorificação. Então ele coloca aqui a santificação em 3 estágios. O primeiro estágio, ele fala da condição posicional. Quando você aceita Jesus, automaticamente você é santo diante de Deus. A santidade de Cristo está agora sobre você. Agora, esse crente, ele vai aprender agora, ele vai ser discipulado. Ele vai aprender agora as doutrinas bíblicas, ele vai agora moldar o seu caráter dentro dos princípios da palavra de Deus. Isso significa que ele agora vai viver uma santidade progressiva. Ele vai se aperfeiçoando, ele vai se tornando um crente cada vez melhor à medida que ele vai lendo a Bíblia, orando, aprendendo da palavra de Deus e vai praticando, vai colocando em prática o ensinamento, o aprendizado. E ele vai se aperfeiçoando com a sua vida, buscando uma comunhão cada vez mais estreita com Cristo, até que no dia do arrebatamento da igreja, ele vai ser completamente santificado agora, no sentido de que a última parte que falta ser completamente restaurada, que é o seu corpo, né? Ele vai ser glorificado. Quando a igreja for arrebatada, se ele morrer, ele vai ressuscitar. Se ele estiver vivo na ocasião do arrebatamento, esse crente vai passar por um processo de transformação, o seu corpo vai ser transformado, glorificado, vai receber um corpo glorificado, e a Bíblia diz lá na Epístola de João que nós veremos a Cristo e seremos semelhantes a Ele, ou seja, vamos receber um corpo glorificado, perfeito. Assim como o Senhor é, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Então, aí nós temos o ponto culminante, o ápice desse processo de santificação que nós alcançamos quando aceitamos a Jesus como Salvador. Tá certo? São os 3 estágios aí. Bom, nós temos aqui no terceiro subtópico o alvo da santificação. Qual é o alvo da santificação? Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeito, ou melhor, tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. E aí temos o terceiro tópico da lição que fala sobre o julgamento do Deus Santo. Primeiro subtópico, o Deus Santo. Segundo subtópico, santidade exigida a todos os crentes. Terceiro subtópico, santidade e justiça de Deus. Eu já falei sobre a questão de ser justo, né? Quando você aceita Jesus, você tem agora a sua vida justificada pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Cristo é chamado sacrifício vicário exatamente por isso, porque ele toma sobre si os nossos pecados e transfere para nós a sua justiça. Então nós somos justificados dos nossos pecados pelo sangue do Senhor Jesus. Só que, uma vez que recebemos agora a justificação, o Senhor exige de nós que nós vivamos uma vida de santidade, porque essa vida de santidade é exatamente a formação do nosso caráter, né, como filho de Deus, e nós vamos agora viver de acordo com a vontade do Senhor. Mas como é que vai ser possível isso? Como é que nós vamos conseguir fazer isso? A graça de Deus nos capacita, nos condiciona para que possamos vencer o pecado todos os dias e viver uma vida agradável aos olhos do Senhor. E vamos aperfeiçoando isso na nossa caminhada diária. Tá certo? Bom, irmãos, eu espero que tenha contribuído aí para que vocês tenham uma boa aula nesse domingo. Se vocês gostaram, repito aí, por gentileza, compartilhe e convide seus amigos. Convide, por favor, convide seus amigos a se inscrever no nosso canal também,
para fortalecer o nosso canal. Vocês têm a liberdade de fazer comentários, pode fazer comentários aí, pode corrigir alguma coisa se vocês entenderem também necessário. Às vezes, a gente confunde uma palavra ou outra, e tem algumas pessoas que sempre me lembram aí, eu fico muito grato a isso, né? Algumas pessoas, às vezes, perguntam quando tem dúvidas, e eu fico muito agradecido a vocês que interagem comigo também através dos nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado. E você, pastor, você que é pastor, já antecipadamente dou a vocês os meus parabéns, porque nesse segundo domingo é dia do pastor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.